muda tudo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma dor no polegar. Se eu vir só o polegar separado, não é? Como uma parte única do corpo, eu só vou tratar o polegar. Mas tenho que fazer a pergunta, qual a razão para me estar a doer o polegar? Porque ele não dói só por si, tem que haver algum estímulo em algum lado. Eu posso encontrar explicações que, ok, estar a trabalhar com o rato ou tenho uma postura errada, mas isso não justifica, porque se eu estiver a trabalhar com o rato, o corpo durante a noite deverá recuperar. Então, porquê que ele não recupera? Seria a pergunta seguinte. Porque eventualmente existe inflamação. Então, se existe inflamação, de onde é que essa inflamação vem? E isso faz com que eu tenha que ver, espera, o que é que pode causar inflamação nesse ponto? E aí tem que andar para trás e tem que começar a ver quem é que influencia a zona do polegar, neste caso. E quando se vê isso, então vou entrar numa fase de existem órgãos, existem metabolismos a funcionar, que podem fazer com que isso aconteça, existem questões emocionais por trás, ou mesmo questões mentais que podem fazer com que isto aconteça, e acima de tudo, qual a razão para essas emoções ou a parte mental estar a funcionar dessa forma, estar a influenciar o metabolismo dessa forma, porque eventualmente existe algo muito mais antigo que tem a ver com a minha ligação a mim próprio, que é a ligação espiritual ao nosso corpo, não é? Que existe uma desconexão entre ele. Portanto, e a partir do momento que essa desconexão existe, então todo o metabolismo e toda a parte funcional do nosso corpo começa a desviar. E é esse desvio que precisa de ser identificado e corrigido. Uma dor do polegar pode ser uma questão espiritual. Agora, como é que se resolve? Pode ter várias abordagens. Podemos começar a trabalhar a parte física, mas não esquecer que temos que ir muito mais fundo depois no tema, porque só assim é que se consegue curar. E isto é importante, porque muitas vezes não se vai fundo, nós não curamos. Não, é possível curar. E essa é a grande diferença. Nós podemos curar se conseguirmos chegar à espiritualidade. Portanto, uma dor no polegar consegue ser curada se nós conseguirmos percorrer todo o caminho até que fazermos novamente a conexão daquele ser com ele próprio. A principal mudança é o poder pessoal que ganhamos quando aprendemos a ler os sinais do nosso corpo e a perceber as ligações que existem entre eles, entre uma zona do corpo aparentemente insignificante que pode revelar algo que pode ser bem mais profundo e que, se não for cuidado, pode se transformar de facto num problema mais profundo. E isso traz um poder e uma confiança na nossa capacidade de gerirmos a nossa própria saúde. Na verdade, aquilo que mudou para mim foi dar-me poder sobre o meu próprio corpo e saber que eu sou capaz de o gerir e de ler e de identificar, compreender aquilo que ele está a comunicar comigo. Portanto, o que mudou para mim foi essa compreensão do corpo como um todo, é que a capacidade que nos traz de ler o que é que as partes estão a comunicar entre si. Houve uma altura, e daí por estar muito ligada a técnicas que, apesar de eu as defender, e não só a defender, como a ensinar, que são extremamente válidas, como a reflexologia, entendia, como fazia disso uma prática regular, acabava por não ter, apesar de ser uma técnica holística, acabava por não ter a consciência do quais eram os meus hábitos que geravam determinadas percepções. E quando eu parei e permiti-me estar só com o meu corpo e só com os meus hábitos, e perceber o impacto que tirar um determinado alimento ou colocar um determinado alimento na minha alimentação, a diferença que fazia no meu corpo. Por exemplo, quando percebi que, quando comia feijão, ficava com falta de ar. Os sintomas que eu tinha de ataque de pânico geravam-me falta de ar. Ou, por exemplo, quando comia frango, ficava com uma infecção urinária. Entender que o facto de eu comer frango me gerava uma infecção urinária foi possível porque estive, de alguma forma, isolada, sem outras técnicas. Se eu tivesse técnicas que me tirassem, que reforçassem o meu sistema, ele ia tolerar as agressões que nós lhe fazemos, de forma
quer ingerindo alimentos que não são adequados, portanto, algumas técnicas acabam por nos proteger disso. Ele tolera mais as agressões, mas não quer dizer que elas não vão provocar dano. E entender isso, entender a ligação, eu própria, não é só o compreender como um todo, é o compreender que tudo aquilo que eu faço, o resultado daquilo que eu faço, o resultado que tem no meu corpo. Acima de tudo, entender que tudo aquilo que eu faço tem um impacto no meu corpo. Isso foi, e na minha vida, na forma como eu sinto as coisas, na forma como eu reajo às situações. Portanto, entender que tudo aquilo que eu faço tem um impacto. E isso foi a principal. Perceber que quando eu mudo isso, consigo mudar aquilo que está a acontecer no meu corpo, na minha vida também. Portanto, as técnicas que ensinamos, uma das vertentes importantes é a reflexologia. E a reflexologia tem um peso bastante grande em tudo aquilo que nós fazemos, porque nós vemos tudo como um reflexo de algo. A alimentação, porque é essencial devido ao microbioma, e se não trabalharmos com o microbioma não há saúde a ser atingida, é um ponto extremamente importante. Toda a parte emocional e mental através da hipnose e da TZ verbal, portanto, são essenciais para aquilo que nós fazemos. Depois existem outras técnicas que são congruentes com esta base, que é a sacrocraniana, a homeopatia. Agora, o que é que une isto? Porquê estas técnicas e não outras? Não é? Porque existe uma linha orientadora que faz com que a escolha das técnicas que usamos sejam estas. E essa é os princípios da cura. Todas as técnicas que nós usamos, ou todos os processos que nós usamos, têm que respeitar os princípios da cura. Se não respeitar os princípios da cura, nós não integramos na nossa prática. Ou se integramos, é de uma forma apenas para alívio de sintomas, porque às vezes é necessário fazê-lo. Olha, na TZ, tal como na vida, somos minimalistas em tudo, até nas técnicas que ensinamos. Aqui não vou encontrar uma grande variedade de técnicas para todos os gostos, nada disso. Nós somos minimalistas, temos algumas técnicas principais e temos técnicas próprias que nós desenvolvemos, das quais temos muito orgulho. Em termos daquilo que fomos buscar a outras áreas, temos a reflexologia, não a reflexologia tradicional que se conhece pelos pés, mas a reflexologia do corpo inteiro, da qual nós temos muito orgulho, não só por sermos sermos a única escola em Portugal que ensina a reflexologia dessa forma, da forma completa como ensinamos, e até publicámos um livro recentemente sobre o tema. Temos a sacrocraniana, uma técnica relativamente recente, originária da osteopatia, que integra as nossas formações, mas de uma forma, tal como tudo aquilo que nós fazemos, muito mais ampla do que aquilo que é a sacrocraniana convencional, integrada na reflexologia, na energia biogravitacional, que é uma técnica da nossa autoria, da autoria do Paulo Paes, e integrado com o tratamento facial, tratamento de cicatrizes, portanto, toda uma série de conceitos que a tornou, de facto, numa disciplina bastante alargada. Temos também o domínio da mente e de como é que ela funciona, e esse é o módulo da hipnose clínica, todas as ferramentas que existem para podermos tratar a saúde através da mente e da programação mental, e a parte da alimentação, com o nosso curso Perfil Alimentar Dieta do Microbioma, do qual também temos um livro. É um curso que tem, que é da nossa autoria, portanto não é um curso que nós fomos, não é uma cópia de outros cursos. É algo baseado na nossa experiência pessoal e clínica, que com determinados fatores e parâmetros bastante objetivos e mensuráveis, conseguimos identificar e personalizar a alimentação das pessoas de forma a que obtenham saúde e que possam também manter a sua saúde, não só apenas recuperar quando estão doentes, mas também manter um estado de saúde e de qualidade de vida.